Fala, galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Começou a terceira rodada do Campeonato Santareno de xadrez clássico, meus amigos. Dessa vez tivemos a participação de 10 jogadores na rodada. Ao todo nós temos 13 inscritos, 3 não puderam comparecer. E hoje você verá a mesa 5. Sabe quem que estava nessa mesa? Dá uma olhadinha aí. Estava de brancas o Lucas Reis e de negras a Luísa Branco, tá? Então, sem demoras, vamos partir para essa partida e ver como foi que ela aconteceu. Então, meus amigos, estamos aqui para a partida. Lucas Reis com 1.800 de brancas e Luísa Branco com 1.800 de negras. E Lucas Reis começa com a abertura red, com o cavalo F3 sendo seu primeiro lance. Luísa responde com F5, seria como se fosse uma resposta para a holandesa, né? Lucas veio com D4, aí fica quase uma transposição. E a Luísa veio com o cavalo C6, cometendo aqui uma gafe, uma capivarada, né? Então aqui o lance de você procurar atacar o centro nos primeiros lances, desenvolver peças, também você tem que notar se ao fazer o lance, você pode ser refutado, né, a ponto de mexer na mesma peça e ainda ter que procurar casas disponíveis para elas. Por exemplo, aqui, esse cavalo C6, ele é considerado um erro, porque poderia aparecer o D5 das brancas atacando seu cavalo, né, fazendo com que você procure casas para ele sair. Então, aí tem muito jogador que pensa, não vou jogar para a casa inicial porque eu acabei de sair de lá. Aí ele vai olhar, não pode E5, não pode D4, então ele tem A5 e B4 como opções. Se ele jogar B4, o adversário vai jogar A3, atacando ele mais uma vez, fazendo ele movimentar mais uma vez essa peça. E ele vai ter opções como A2, C2, D3 e D5, tudo ocupado, né? Tudo protegido pelo adversário. E até o C6, que era a casa que ele tinha acabado de sair, já não pode mais. Então a única segura é A6. E a gente sabe que cavalo A6, logo no início, né, é considerado um lance bom, é uma boa casa para o cavalo, porque ele está aqui no canto, não está atuando no centro do tabuleiro. Então, mesmo se negra jogasse o D5, o mais correto, mesmo que o jogador não queira por não gostar, mas para o jogo dele ainda tentar seguir bem, ele tem que voltar esse cavalo para B8. Então aí depois de cavalo C6, jogado pela Luísa, Lucas acabou jogando E3, né, cometendo esse erro, de acordo com o peixe, porque ele deveria ter jogado o D5 para abrir espaço para o jogo dele, para ter a sua iniciativa de jogo e fazer com que o adversário mexesse na sua peça por mais uma vez. Então, depois de E3 foi jogado E6 pela Luísa, C4 pelo Lucas, e aqui nós temos praticamente uma holandesa, uma outra variante, e que não foi jogado G6 e foi jogado o E6. E Luísa jogou o peão em G5, cometendo aqui uma imprecisão, porque mesmo que esse peão esteja defendido, ela está, querendo ou não, deixando a ala do rei exposta, né? O correto nesse momento era ela buscar aqui atividade para o seu bispo, desenvolvendo ele, já fazendo com que o adversário também procurasse fazer lances onde ele deveria ser obrigado, como nesse exemplo de um cheque, então ele tem que se defender. Seria jogado cavalo B2, cavalo de B em D2, depois cavalo F6, bispo D3 e roque para cada lado, e aqui nós teríamos um jogo equilibrado. Mas depois de G5, Lucas joga H3, e aqui ele comete uma imprecisão, porque por mais uma vez o computador considera que ele está perdendo a iniciativa nesse momento. Pois, como sua posição ainda está nesta condição, ele ainda tem chance, depois desse C4 jogado, agora de atacar esse cavalo de CC novamente. Ele teria que jogar D5, né? E aqui a negra deveria ter duas escolhas. Ou ataca o cavalo, fazendo um contra-ataque, ou ainda
desenvolve o bispo dando cheque para depois trocar ele em alguma dessas casas, ou ainda sair com o cavalo para alguma casa que esteja mais segura de acordo com a sua estratégia. Então esse seria o lance melhor para que as brancas fizessem e não jogassem esse H3, que poderia ser um lance passivo, que está aqui buscando uma proteção, uma defesa um pouquinho maior à casa de G4. Foi jogado o cavalo F6 pela Luísa, depois do H3, bispo em D3 e G4. G4 aqui neste momento não é agradável para as negras, porque querendo ou não ela vai ter contra-jogo depois e esse peão pode cair em algum momento. Fazendo essa troca, depois de cavalo em E5, as negras se trocarem, esse peão de H7 já vai ficar um pouquinho fraco, esse peão de G5 também está um pouquinho fraco, certo? Então foi depois de G4 jogado, o correto realmente era jogar peão em H6. E aqui manteria mais uma vez um certo equilíbrio na posição. Então depois de G4 foi jogado o cavalo E5. Aqui a imprecisão era considerada porque ele poderia ter aberto essa coluna, né? O melhor lance para agora é jogar a troca desse peão e depois se sairia com o cavalo para E5 e as negras teriam que jogar um torre G8, fazendo uma proteção a esse peão de G, mesmo assim deixando o peão de H mais fraco com apenas uma defesa. Depois de cavalo E5, né, ofertou a troca pelos cavalos, mas a Luísa não quis e jogou cavalo B4. Bom, aqui, mais uma vez ela acabou movimentando a sua peça, ela está procurando trocar pelo bispo adversário, mas para que a posição dela não ficasse tão ruim, ela deveria ter jogado torre G8, já trazendo essa proteção para a coluna de G, e que ela já está semi-aberta, e o peão em algum momento ele vai subir. Depois de torre G8, poderia vir cavalo C3, depois troca o peão em H, peão sobe para G, porque se toma aqui, essa coluna fica totalmente aberta, né? Se ele toma aqui em H com o peão, a coluna está totalmente aberta. E se ele toma de torre, vai perder esse peão em algum momento. Então a melhor coisa que tem é jogar G3 e deixar com que esse peão ele vai cair com certeza naturalmente em alguns lances depois. E aqui, ao invés de jogar o cavalo C3, se jogasse peão toma peão, poderia ter esse segmento onde o peão de H, perdão, peão de G vai cair. Troca o cavalo em E, troca o cavalo em e pega o peão de G. Então, depois de cavalo E5, que ele fez sem precisão, a Luísa jogou o cavalo em B4, também cometendo uma imprecisão. E aqui o Lucas aproveitou e trocou o peão de G, já que ela não jogou a torre em G para proteger essa coluna. Cheque, e aqui dama, toma cavalo. Mais uma imprecisão. Aqui, pelo fato dela estar movimentando a sua dama pela primeira vez, o mais correto era deixar esse peão de G cair, porque ela teria um contra-jogo muito bom mais para frente. Acompanhe. Tomando de cavalo, ele faria com que ela pudesse tomar esse peão de G com o cavalo, para não deixar essa cadeia de peões aqui, né, enfraquecida. Porque nós temos apenas um peão, né, fraquinho aqui, mas essa daqui está bem forte. Então, tomava o peão de G com o cavalo, e aqui viria um processo de domínio do centro. Jogava E4, D6, E5, peão toma E5, peão ataca o cavalo, cavalo sai para D7, bispo D3, ou bispo E3, cavalo B6 e cavalo C3. E aqui o jogo com uma vantagem boa para as brancas, que tem o seu jogo praticamente todo desenvolvido. E aí você deve ter perguntado agora, mas por que não tomou esse peão em C4 para atacar o bispo que está em E3? Não, porque esse peão aqui nesse momento ele ficaria de graça, mas ele é venenoso, né? Se você toma ele está caindo. Vem dama com A4 cheque, e depois de
ou peão C6, ou bispo D7, ou dama D7, o cavalo está caindo. Então, depois de toda a sequência que ele acabou perdendo, ele jogou dama captura em D3 e ela cometeu essa imprecisão com peão em C6. E mais uma vez, ela deveria estar aqui procurando a proteção para essa coluna de G, já que ela está semi-aberta. Aqui poderia seguir, depois dela jogar a torre, essa troca do peão de F, depois atacaria o cavalo de E5, ele teria que retornar e o peão de F5 estaria caindo, com mais esse ataque em seguida. E aqui o cavalo estaria protegendo tudo. O cavalo na... Então esse C6 foi jogado, cometendo esse erro, né? Ela perdeu a oportunidade de, mais uma vez, proteger a coluna G. E o Lucas jogou o C5 para trazer, digamos aqui, o impedimento do avanço do bispo até a casa de D6. Mas no momento, como ela tinha dado esse tempo para ele e esse peão de G continuou em jogo, a melhor coisa que tinha era fazer ele avançar e atacar o cavalo do adversário. Em vez de jogar C5, jogaria G5. E aqui no final de uma possível sequência, ele estaria bem melhor em jogo. Jogaria cavalo E4, joga peão G6, né, para fazer aqui uma obrigação dele não tomar, porque se ele toma, a torre cai. Se ele toma aqui, a torre de H está caindo. Então joga dama F6, cavalo F7, trazendo ataque para a torre, e a torre sai do ataque. E agora nós temos mais um peão ganhado, e o cavalo está caindo. Mas o cavalo está caindo, porém a torre vai cair também. Então o cavalo cai, torre cai para o peão, e depois o peão cai para a dama. Essa seria uma sequência muito boa e para o jogador das brancas. Então aqui, depois de Lucas ter jogado peão em C5, né, nessa imprecisão, a Luísa jogou cavalo E4, cometendo mais uma imprecisão, que aqui, mais uma vez, está movimentando uma peça que já tinha saído da sua casa. Ela estava necessitando aqui ou buscar um desenvolvimento ainda para suas peças, ou tentar expulsar a peça do adversário com o lance peão em D6. Porque aqui, se ele troca o peão, eu desenvolvo logo o meu bispo, né? Então essa seria a sacada, digamos, dessa imprecisão, tá bom? Então, depois de cavalo E4, Lucas jogou cavalo C3, Luísa jogou peão em H5, e aqui o peixe considera de novo um erro, porque aqui ela está mais uma vez trazendo fraquezas para a sua ala do rei, e aqui é como se ela estivesse dando um peão de graça, porque se o jogador de brancas toma e se ela retoma, no final das contas, o jogador de brancas vai sair com um peão de vantagem, certo? O lance melhor para esse momento voltava àquela de mexer com o peão de D, só que dessa vez trazendo uma defesa a mais para o cavalo em E4. Porque aqui, se o adversário toma em passant, segue-se o comentado anteriormente, onde o bispo sai com o seu desenvolvimento. Depois de H5 jogado pela Luísa, Lucas tomou o cavalo em E4, né, com a ideia que, se ela fizesse essa troca, ele tomaria esse peão de olho na casa de G6 em futuros ataques ali, de repente, se ela sair errada, até com mate para 2 jogadas. Mas depois de ter tomado o cavalo, a Luísa veio com outro plano. Jogar dama A5 é considerado uma imprecisão, porque ela acabou de perder uma peça, e mesmo que ela retome essa peça depois, que ainda daria tempo, ela ainda ficaria com um peão a menos, que é, consequentemente, uma vantagem material menor. E Lucas jogou bispo D2. Né? Depois de bispo D2 veio dama A4. Nesse momento aqui, ela poderia ter recuperado o cavalo dela, certo? A peça que, no caso, ela tinha acabado de perder, jogando peão toma o cavalo em E4. E aqui o Lucas teria duas opções: tomar a dama diretamente, e depois a sua vai estar caindo
Mas, contudo, ele ainda vai estar ganhando esse peão. Quer ver? Confira. Toma a dama, e aqui peão toma D3, e cavalo toma D3, e brancas fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os seus peões contra 6 peões negros. Então seria ainda uma vantagem muito grande para as brancas. Mas aqui nesse momento onde o cavalo teria sido retomado, brancas poderia fazer simplesmente isso, trazendo aqui mais uma vez o ataque em G6 e deixando a dama atacada. E aqui, se ela retornasse para D8, teria mate em 2, inevitável, com dama G6, cheque, rei E7, dama F7, checkmate. Então esse seria um plano do jogador de brancas. E depois de bispo E2, D2 jogado pelo jogador atacando a dama, ela jogou dama A4, e o Lucas trouxe seu cavalo novamente para o jogo, deixando ele com uma vantagem material, jogando o cavalo C3 e atacando a dama. Foi jogado dama em B4 nesse momento, cavalo D1, atacando novamente a dama. Aqui, de certa forma, ele perdeu tempo, ele teria talvez um lance melhor para fazer, mas ele fez depois, e a gente vai explicar daqui a pouquinho. Depois de dama D1 ou de cavalo D1, foi jogado dama A4. Depois de dama A4, o Lucas jogou esse rei E2. Eu, particularmente, não tive a chance ainda de perguntar para ele qual era a ideia que ele teve no momento para jogar esse rei, porque a imprecisão é porque você acaba mexendo numa peça importante, deixa ela no meio do jogo, a dama ainda está em campo, você poderia ter, ao invés de ter jogado o rei E2, jogar peão de G toma em F5, e se ela retoma, que voltaria os mesmos ataques, né, aqui na casa de F7, correto? Mas aqui ele jogou esse rei E2, depois que ele fez isso, ela jogou peão em B6, e aqui ele veio cavalo C3 para buscar para ela, né, mais um ataque para cima da dama dela. Dama B4 aqui, cometendo a imprecisão, porque a partir desse momento ela já vai entrar numa armadilha, né, querendo ou não, podemos chamar de armadilha, e ela deveria, ao invés de jogar dama B4, jogar dama em A6, ofertando as trocas das damas, para poder tentar amenizar o estrago da sua posição. Essa é a mais confortável verdade que a gente pode dizer para o jogador das negras nesse momento. Mas aqui ela jogou de dama em B4, e aí, como eu disse, o Lucas preparou a armadilha. Atacou a dama 2 vezes, jogou o cavalo em D5, tem um bispo atacando e tem um cavalo atacando. Ela não pode tomar o cavalo porque sua dama vai cair. Mas é que a armadilha está preparada, né? Porque se ela consegue fugir para a casa de A4, ele ganha a torre em A8. Mas ela jogou dama B4, dama B5, perdão, ofertando uma troca de damas, só que aqui tem cavalo C7, ganhando ela em seguida. Jogou-se rei D8, cavalo toma dama, peão toma cavalo, e nesse momento que o peão tomou o cavalo, deixou espaço para um novo garfo, né? Um novo duplo de cavalo, onde chegou o cavalo F7, rei E8, cavalo toma H8, e aqui nós já temos uma posição totalmente colapsada para a jogadora das negras. O jogador das brancas tem uma torre e uma dama de vantagem para cima na partida. Mas aí a jogadora foi continuando, jogou A5, peão tomou em H5, aqui o correto seria trazer para F5 essa captura, esse peão de um jeito ou de outro não tem mais defesas, e aqui, se ela retoma, entraria mais uma vez naquele sistema, né, com ataques à casa de F7. Então, depois de peão tomou o peão em H5, veio bispo A6 na tentativa de fazer uma cravada na dama, porque se ela joga, por exemplo, peão H6, depois viria peão B4, atacando a dama e o rei ao mesmo tempo.
Depois de bispo A6, foi jogado rei F3, bispo B7, dando cheque, rei F4, bispo H6, cheque, rei G3, e aqui o rei está quase seguro de todos os cheques do jogador adversário. Mas ela quer buscar jogo. Então ela jogou rei E7, trazendo a sua torre para atacar o seu cavalo. E aqui veio o cavalo G6 no cheque, rei F7, dama toma B5, também atacando a casa de D7, já querendo trazer problemas. Ela se defende com dama, com bispo em C6, dama toma peão de C6, bispo em E4. Aqui ela poderia estar buscando um cheque para depois tomar o cavalo e em seguida retomar esse peão que está totalmente e completamente passado. Foi jogado F3 para defender a casa, bispo em D5, peão B4, rei G7, dama C7 atacando o peão em D7, peão toma B4, dama toma D7 cheque e rei F6 cometendo uma imprecisão, onde na realidade poderia ser chamado até de gafe, né, um erro grave, porque aqui ela leva mate no próximo lance e foi o que aconteceu na partida. Dama E7 checkmate, o rei não tem mais saída para canto nenhum, E5 está protegido, G5 idem, e essas outras casas do mesmo jeito. Não pode tomar o cavalo porque está na defesa do peão de H5. Então depois desse cheque em dama capturando o peão em D7, a única que ela teria para não levar mate em seguida seria G8, e aqui poderíamos seguir de duas maneiras mais certas, digamos assim. Uma delas seria jogar logo esse peão em C6, para que o jogador das brancas fosse buscar a promoção do seu peão. Então, para não deixar isso acontecer, o jogador das negras tem que tomar e ofertar deixar esse bispo de graça. Porém, aqui, dama toma em E6 e dá cheque. Depois vem rei G7, torre de A em C1, torre E8 atacando a dama, torre captura C6, bispo em F4 cheque, peão toma, torre toma a dama em E6, torre toma em E6 novamente, e aqui nós vamos se caminhar para um mate. Peão B2, torre em E7 cheque, rei F6, peão D5, peão B2 e bispo em C3 checkmate. A outra maneira, depois de cavalo G8, nós poderíamos ter era jogar em cavalo em E5, onde ela já busca um ataque em F7 e posteriormente com o cavalo em G6 dando mate. Mas aqui ele teria defesa com torre em F8, depois viria o peão novamente em C6 e aqui viria uma sequência onde as negras não deixariam de levar mate. Deu cheque, retoma com o peão, bispo dá cheque, bispo retoma, e o rei foge para H8, cavalo em F7 cheque, torre toma, dama toma em F7, depois qualquer lance feito das negras tem o mate com o bispo e esse. Então é isso, meus amigos. Ela acabou escolhendo jogar rei F6, a dama veio para E7 e a partida finalizou para a vitória do Lucas Reis, sua primeira vitória no Campeonato Santarém de Xadrez Clássico, dessa vez enfrentando ali a Luísa Branca e os dois com 1.800 de rate. Bom, nós vimos que tivemos uma partida bem movimentada, né? Cheia de cores no tabuleiro. Então veja aí comigo como ficou a porcentagem e a precisão de cada um. O Lucas Reis teve 5 imprecisões, 1 erro e nenhuma capivarada, e tendo 91% de precisão de acerto dos seus lances. A Luísa Branco teve 7 imprecisões, 2 erros e uma capivarada, cometendo 83% de precisão dos seus lances. É isso aí, meus amigos. Chegamos ao final dessa partida. Mesa 5, rodada 3. Fique conosco, acompanhe, siga nosso canal, dá uma ativada no sininho para que você fique atento às nossas novidades. Compartilhe com seus amigos, comente, deixe seu like e até a próxima. Valeu!